Oi, seja muito bem-vinda ao Café de Manhã com Selma Mello, através da sua Paupombo Web TV. Nós que fazemos a Paupombo Web TV, em parceria com a comissão escolhida pela Condica, estaremos entrevistando candidatos e candidatas a conselheiros e conselheiras tutelares em Garanhuns. Em acordo previamente firmado, todos responderão às mesmas perguntas e no mesmo tempo. E já começando aqui essa entrevista com Stone Costa. Stone Costa, você tem 2 minutos para fazer sua apresentação, contando um pouco de sua história e de sua formação. Primeiro, eu gostaria aqui de parabenizar a Paupombo Web TV, através do Café da Manhã, com Selma Mello. E realmente eu acho que você foi feliz quando deu essa oportunidade aos candidatos ao Conselho Tutelar para que pudesse realmente expor seu histórico, suas ideias e o que deseja. Meu nome é Stone Costa Albuquerque, eu sou natural de Campina Grande, resido em Garanhuns desde 1987, ou seja, há 32 anos. Atuei durante muitos anos na paróquia de São Sebastião, no bairro da Boa Vista, onde fiz diversos trabalhos com as pastorais, e muitas delas pastorais sociais, e também tive o trabalho junto ao Lar da Criança Santa Maria, com Eliane Madeira, que é uma baluarte naquela creche, que foi uma das idealizadoras daquela creche, e lá nós também pudemos trabalhar com a criança como voluntário na diretoria durante um bom tempo. Então, toda essa experiência que nós tivemos enquanto creche, e de creche a gente sentiu a necessidade, a gente vê a necessidade que as famílias têm de ter uma proteção maior, fez com que depois, com o meu tempo, com minha formação também de professor, porque eu sou formado em Geografia pela UPE, Universidade de Pernambuco, e isso tudo também, dentro da sala de aula, fez com que a gente fosse sentindo uma necessidade de melhor contribuir socialmente com a proteção da criança e adolescente. Isso fez com que realmente eu procurasse o Conselho Tutelar e me candidatasse em 2015, que foi quando houve a eleição, e aí eu me elegi conselheiro tutelar em 2015 e estou atuando no Conselho Tutelar desde 2016, com um mandato que termina no dia 10 de janeiro de 2020. E atualmente sou candidato novamente a Conselho Tutelar com o número 24. Qual a função do Conselho Tutelar? Selma, o Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção. O Conselho Tutelar ele foi criado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. E foi exatamente a sociedade civil que pediu aos parlamentares que criasse um conselho que estaria dedicado totalmente à defesa e os direitos das crianças e adolescentes. Porque qual é a importância disso? Quem mais é responsável pela criança e adolescente, evidentemente que é o pai, é a mãe, é a família. Mas a gente sabe que quando a família negligencia esses direitos, quando o pai não cumpre esses direitos, quando a mãe não cumpre, quando a família não cumpre, aí tem a necessidade de existir um órgão de proteção. Então, o Conselho Tutelar, ele existe exatamente para garantir esses direitos fundamentais, onde o pai ou a mãe não garante. Quais os mais graves problemas diagnosticados entre crianças e adolescentes na cidade de Garanhuns? Eu sempre tenho dito, Selma, como já disse em outras entrevistas, que o fator negligência, ele é um fator negligência que se dá até por fatores sociais. E não é só característica de Garanhuns, é do Brasil, é do Estado. E nossa cidade, como está nesse contexto, não pode ser diferente. Isso se dá exatamente, primeiro, por quê? Fator social. Quando a família, quando o pai não tem emprego, quando a mãe não tem condições de pôr seu filho numa creche, de garantir a saúde e a educação, então essa criança ela já fica vulnerável. Então eu digo que o maior violador
dos direitos das crianças e do adolescente, na verdade, é o Estado que não garante essa proteção. E ele não garante essa proteção quando falta creche. Na nossa cidade, existe uma necessidade maior do número de creche? Existe. Então, na nossa cidade, como em todo o Brasil, existe uma necessidade de empregos para que o pai de família possa manter sua família? Existe. Então, é isso que a gente tenta buscar para que diminua a negligência. Por que você se acha um bom candidato ao cargo de conselheiro tutelar? É uma pergunta interessante. E eu sempre digo o seguinte, que o fato de ser pai de família até me referencia, porque as próprias minhas filhas me vê como um pai que elas gostam, que corresponde às necessidades dela. Então, se eu cumpro já dentro da minha casa essa necessidade, essa responsabilidade enquanto pai, então eu acho que, enquanto conselheiro tutelar, eu também tenho como contribuir levando essa experiência para que o pai de família, para que a mãe de família proteja melhor o seu filho. E o conselho tutelar faz com que a gente garanta isso através da lei. Então, eu me acho preparado para novamente me eleger conselheiro tutelar, primeiro pela experiência que eu já tenho desse novo mandato, e segundo pelas capacitações, pela vivência que eu tenho, pela realidade que eu conheço da nossa cidade. Qual a sua opinião sobre a criação do segundo Conselho Tutelar em Garanhuns? Selma, eu acho de extrema importância, porque a população de Garanhuns hoje, segundo é claro o IBGE aí, não tem 140 mil, mas a gente sabe que eu não concordo com esse censo. Eu acho que Garanhuns hoje tem mais de 150 mil habitantes. A gente vê aí todo dia crescendo conjuntos residenciais, exemplo de Uviana e Moura e tantos outros, a população rural também vindo muito para a cidade, e com isso, é claro, aumenta as negligências também sociais que terminam atingindo as crianças. O Conselho Tutelar atual, com os 5 membros, realmente tem dificuldade de atender toda a cidade, centro urbano, e também a zona rural, que envolve 3 distritos, Iratama, Miracica e São Pedro. Então, eu sou a favor e acho que deve ter um segundo conselho para que a gente possa atender melhor nosso município. Qual o maior desafio de ser um conselheiro tutelar? Selma, essa pergunta realmente é muito interessante, porque faz com que a gente lembre a população que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção. E as pessoas, às vezes, confundem Conselho Tutelar com polícia, né? Polícia, a gente sabe que trabalha exatamente com segurança pública, garantindo a segurança pública. Não, o Conselho Tutelar trabalha garantindo direitos. Então, quando os direitos de crianças são negligenciados, ou por abusos sexuais, ou por prostituição infantil, ou por trabalho infantil, ou porque a própria família está negligenciando, não está fazendo com que aquela criança esteja numa escola, esteja numa creche, então é onde o Conselho Tutelar realmente deve atuar e é quando ele deve ser acionado. Então é importante lembrar isso à população. Quanto tempo você trabalha ou trabalhou com crianças? Eu posso dizer que eu sempre tive um trabalho com criança desde os meus 22 anos de idade, né? Porque primeiro foi aquele trabalho assim, que era um trabalho mais de pastoral, né, pelo fato de eu, durante muitos anos, participar da Paróquia São Sebastião, aí tinha aquele trabalho de catequese, de crisma, certo? Mas aí depois o que me levou também a ter a experiência social foi o trabalho na creche lá da Criança Santa Maria, lá na Coab 1, onde Eliane Madeira, que foi uma das criadoras, foi uma das idealizadoras daquela creche, daquele trabalho, né? Na época nos convidou e nós pudemos lá contribuir com a diretoria, dar nossa contribuição à creche e fazer com que realmente aquela creche pudesse desenvolver, como continua desenvolvendo, um grande trabalho em Garanhuns. Stone Costa, número 24. Agora você pode usar 2 minutos para mostrar aos nossos telespectadores por que você é a melhor opção para ser conselheiro tutelar em Garanhuns. Bem, é importante que a população reflita que nós estamos vivendo um momento de escolha.
Existe um diferencial de eleição e de escolha. Eleição, quando se fala em eleição, a gente está falando de eleição para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador, presidente, senador, que é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que coordena esse trabalho eleitoral, né, que aí está vinculado aos partidos políticos. O Conselho Tutelar é um processo de escolha, é tanto que não existe uma obrigação da população votar, mas a população tem que ter essa responsabilidade e saber por que tem que escolher o conselheiro tutelar, porque o conselheiro tutelar ele é o tutor da criança e do adolescente, quer dizer, ele é o responsável pela proteção. Então, por que eu me sinto capacitado, porque eu me acho um dos melhores candidatos, não vou dizer o melhor, porque eu estaria sendo ousado, né? Nós temos 20 candidatos, dos 20, nós sabemos que só se elege 5, os 5 mais votados, mas, primeiro, a experiência de conselheiro atual já me dá essa credibilidade. E o próprio trabalho que eu desenvolvi durante a minha história aqui em Garanhuns, entre os cargos públicos que eu passei, tanto estadual como municipal, no Estado, quando fui diretor da Junta Comercial, no município, quando exerci também a diretoria da Escola Técnica em Garanhuns, tudo isso me deixou perto de adolescentes, a experiência também em sala de aula com o Projovem Rural. Então, tudo isso me deu experiência e faz com que realmente eu me sinta preparado e capacitado, porque nós temos feito curso de capacitação pela Universidade Federal Rural dentro dos direitos da criança e do adolescente. Por isso que eu me acho um bom conselheiro e meu número é 24, Stone Costa. Você acabou de ouvir Stone Costa sob o número 24. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima.